Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Paula Vi, a Vi Play. Eu estou muito feliz, eu tenho visto tantas pessoas absorvendo, escutado meu conteúdo e de alguma forma eu tenho percebido que eu tenho ajudado, contribuído e sido um agente de transformação para esses dias. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, pare agora, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, para que esse vídeo ganhe relevância e seja levado a mais adiante para mais pessoas aqui. Hoje eu estou aqui para falar sobre a mensagem completa. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre as coisas que eu não vivo. Conteúdos que quem sabe eu posso ler, eu posso ouvir de outras pessoas, mas que não seja a minha história, que não seja a minha verdade. Eu costumo falar que não há nada mais poderoso do que você contar aquilo que passou por você primeiro, aquilo que transformou você primeiro, aquilo que de fato trouxe diferença para a sua vida primeiro, para que depois você transborde e você possa transmitir essa mensagem para outras pessoas. E o que eu vou falar hoje aqui é algo que eu vivi, é algo que eu experimentei. E se hoje eu vou falar de uma mensagem completa, é porque eu passei por um processo completo. Paula, o que seria essa mensagem completa? E eu vou começar do começo. Todos nós temos os nossos conflitos emocionais, os nossos bloqueios emocionais. E eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos onde toda semana nós vamos estar postando esses vídeos aqui no YouTube. E você vai poder entender a construção desse pensamento, desse raciocínio. E hoje eu não vou me ater aos bloqueios emocionais, mas você na sequência, nas outras semanas, você vai poder sim ouvir vídeos que eu vou estar falando desses assuntos. Como eu falei, todos nós no crescer, nos desenvolver, mediante ao meio que nós convivemos, as pessoas que nós convivemos, muitos bloqueios nos são gerados em toda a nossa fase de educação. E isso é inevitável. Por melhor que sejam os nossos pais, os nossos educadores, mas infelizmente os bloqueios eles acabam acontecendo de uma forma ou de outra. Alguns acabam absorvendo muitos bloqueios, outros não tantos, depende muito do local, das pessoas, da forma em que ela foi criada. E por causa disso nós chegamos na fase adolescente, depois na fase adulta, de uma forma não expressando a nossa essência, não vivendo a nossa essência. E muitas vezes nós queremos achar soluções, saídas, ajudas, e muitas vezes nós somos direcionados e guiados de uma forma um pouco radical, aonde ou Deus pode mudar a sua vida e fazer tudo para você, e ali você é colocado num lugar onde você fica orando e não se preocupe, Deus fará todas as coisas. Ou aquele que é o incrédulo, que não crê, que simplesmente é autoconhecimento puro, estudo puro e tudo a ciência resolverá. E a gente acaba não entendendo que existe uma balança, existe 3 tripés, existe um ponto de equilíbrio que traz saúde para a nossa existência. Isso não é uma ideia da Paula, isso não é uma sugestão da Paula, na verdade é científico isso, é comprovado, nós somos seres tricotômicos, aonde nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O nosso corpo é a embalagem, aonde habita uma alma, que é a nossa identidade, o que faz nós sermos quem somos, o nosso eu, essa nossa essência, esse nosso jeitinho tão particular está na nossa alma, e o nosso espírito, que vem do eterno, que vem daquilo que é intangível, não tocamos, vem da nossa própria origem, do nosso próprio Deus. Para quem, Paulo, eu não creio em Deus, tá tudo bem, é nítido que a sua origem, a sua relação com a sua origem está quebrada, porque você não consegue reconhecer nem mesmo de onde você veio. E eu acho interessante que tem algumas pessoas que às vezes falam pra mim assim, Paula, mas isso é relativo, é a sua fé. Então, isso é relativo pra você. Você não experimentou o que eu experimentei.
Você ainda não conheceu o que eu conheci. Você não viu o que eu vi. Você não sentiu o que eu senti. Você ainda não acessou esse relacionamento que eu acessei. É por causa disso que você diz que é relativo. É por causa disso que você diz que é a minha convicção, é a minha cabeça. Mas é porque você não viveu, você não experimentou. Porque na sua história, na sua trajetória de vida, você foi educado ou você teve bloqueios, algo aconteceu, aonde você foi afastado, houve um rompimento com a sua origem, o lugar onde você veio. Todos nós temos um vazio dentro de nós e esse vazio precisa ser preenchido. E esse vazio, ele está dentro do nosso espírito. Ele aguarda que habite nele o dono desse lugar, que é o nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. E essa mensagem completa, ela começa dele, ela começa na origem, ela começa no Pai. Mas como todo pai, ele cria e ele destina um filho para que ele governe, para que ele seja alguém. Eu tenho um filho de 5 anos e o Francisco, se tem um negócio que me deixa muito feliz é quando eu vejo o Francisco fazendo as coisas por si só e ele fazendo legal, fazendo bem feito. É óbvio, ele não vai fazer como eu, uma mulher casada, empresária de 37 anos que já tem toda uma capacidade a mais que o filho de 5 anos. Ele faz do jeitinho dele, na linguagem dele, às vezes errando palavras, às vezes se atrapalhando na sua forma de se movimentar. É óbvio que o meu filho de 5 anos, ele não vai fazer da mesma forma que eu faço. Mas por ele ser meu filho, por eu acompanhar o desenvolvimento dele, cada progresso que ele tem, cada ação, criação que ele faz, que parte dele me dá muito orgulho, me dá muita alegria. Eu me sinto extremamente sendo honrada, gratificada por tudo que eu já fiz na vida dele. E esse sentimento que eu tenho como mãe é o mesmo sentimento que o Deus que nos fez, ele tem de nós. E nós precisamos ter um posicionamento onde nós precisamos exercer esse governo aqui onde nós estamos, que se chama planeta Terra. E que governo é esse? Que posicionamento é esse? Tudo que foi criado foi criado para o nosso benefício. E a ciência também foi criada para o nosso benefício. A ciência também foi criada para que a gente fosse curado, para que a gente fosse alinhado, para que a gente que a gente avançasse mais rápido. Tantas coisas foram criadas, e foram criadas por quem? As pessoas falam porque a verdade liberta. A verdade sobre o quê? A verdade simplesmente é o que está escrito na Bíblia? Quem é a verdade? A verdade é a Bíblia ou a verdade é o Verbo? Eu não estou dizendo que a Bíblia não é verdadeira, ok? Eu estou fazendo uma pergunta. Quem é a verdade? Quem é a pessoa da verdade? É a Bíblia? É o livro? Ou é Jesus? Tudo foi feito por meio de quem? Tudo foi feito por meio do quê? Da palavra, do age, do davar. Quem que promoveu tudo isso? Quem é essa palavra? Quem é esse verbo? É Jesus. Então tudo que existe dentro da Bíblia e fora dela, a ciência, todas essas descobertas, todo esse meio tão criativo no qual nós estamos inseridos, e cada uma dessas pessoas que tem descoberto coisas incríveis, tudo isso foi criado por meio dele, para ele, por ele, tudo é sobre ele. E o que nós temos, de que forma nós temos lidado com essa verdade? Eu percebo que há algo tão radical, aonde ou eu me apego 100% na ciência, ou eu me apego 100% nas coisas religiosas. Às vezes não é nem espiritual, é simplesmente religiosa, doutrinárias. Mas e o equilíbrio
de todas as coisas. E os seus bloqueios emocionais, que você fica pedindo para Deus te curar e você não resolve isso dentro de você. As coisas ainda estão pendentes aí dentro. Mas, Paula, mas Deus pode curar? Deus pode. Você tem que entender que Deus pode todas as coisas. Mas ei, Ele não vai fazer aquilo que você tem recursos aqui na terra para recorrer. Nós temos vivido um tempo onde nós precisamos entender o que significa a palavra equilíbrio. E eu passei isso na minha vida, na minha história, para poder estar hoje aqui. Eu era uma pessoa extremamente espiritual. Tudo era Deus. Se Deus não falava, eu não fazia. Se Deus não ministrasse o meu coração, eu não me movia. Se eu não sentia que Deus estivesse ali, eu não ia. Tudo precisava vir dele. Porque Deus fará, porque Deus curará, porque Deus mostrou, porque Deus. E por mais que Ele transformou tantas coisas, por mais que Ele fez tantos milagres dentro de mim, mas infelizmente algumas coisas nunca se resolviam. E eu não entendia, será que não é o tempo de ser curada nisso? Será que não é o tempo de resolver isso dentro de mim? E o tempo foi passando e não se resolvia. E foi aí que Ele permitiu, eu já contei numa live, que está lá no meu Instagram, Ele permitiu que eu começasse a viver processos de fracasso. Na live da minha vida, eu contei sobre a minha internação, eu contei sobre a depressão ansiosa que eu tive, e ali foi a primeira queda. Ali eu fui paralisada. E ali muitas coisas começaram a ser desconstruídas. Porque o Deus que fazia tudo, o Deus que falava tudo, o Deus que me curava em tudo, Ele me permitiu adoecer. Ele me deixou 1 ano sem respostas. Eu perdi o controle de todas as coisas. E aquele Deus que tanto falava comigo, Ele se calou. E depois de todo esse processo, eu entrei num segundo processo de queda, que foi um processo profissional, onde eu tive que abrir mão de uma marca que foi criada. Financeiramente passamos por dias terríveis, tenebrosos. Está lá nessa live. Você pode, eu acho que é um case de fracasso, você pode olhar lá no meu Instagram, tá no IGTV. Eu conto essa história e ela é incrível. Você vai aprender muito com aquilo que eu vivi. E com essa primeira queda que eu fui tratada na clínica, ali começou um processo de transformação na minha alma, aonde eu comecei a rever o porquê que eu fazia o que fazia. Por que eu estava com tantas crises? Por que eu queria desistir? Por que eu não aceitava errar? Mas foi interessante que primeiro foi um processo, sabe, as coisas foram ficando mais naturais com o passar do tempo. Primeiro tudo estava no campo do espírito, Deus fará, Deus transformará, Deus curará. Mas tudo isso é de uma forma muito subjetiva. Você não entende como que essas coisas vão acontecer, até porque é Ele que vai fazer, do jeito dele. Quando eu fui tratada na alma, por que eu não queria errar? Por que eu queria desistir? Por que eu me sentia rejeitada? E ali começavam os estudos, raízes de rejeição, raízes disso, raízes daquilo, orgulho, ego, teimosia, mimo. Mas ainda assim eu fui muito tratada nesse aspecto, mas ainda assim ficou no campo subjetivo. Tudo ainda ficou no campo da emoção, tudo ainda ficou num campo onde não é tão tangível. E aí foi quando veio a queda profissional. Depois de alguns anos eu vivi uma decepção na minha vida profissional, onde eu tive que encerrar uma marca. Passamos por dias terríveis financeiramente. Eu fiz uma live, ela está lá no meu Instagram. O nome da live, se eu não me engano, é um case de fracasso. E eu conto essa história e você vai aprender muito. Se você não viu, veja essa live, porque ela de fato, ela é muito profunda.
E a partir desse case de fracasso, eu mais uma vez quis desistir. Eu mais uma vez quis abrir mão de tudo. E foi aí que eu comecei a estudar. Mas eu não estudei mais sobre a parte espiritual, eu não estudei mais sobre a parte emocional. Eu comecei a estudar sobre como funciona de fato o cérebro humano, como que se formam os bloqueios, como que tudo acontece em nós de uma forma científica mesmo. E foi ali que tudo começou a ficar mais claro, mais tangível e mais acessível para ser curado. Eu entendi de onde que vieram tantos bloqueios, eu entendi por que que eu ainda não tinha tantas coisas resolvidas dentro de mim. E aí, a partir do que eu aprendi, eu entendi quais os recursos que existiam cientificamente, os superpoderes que tantos profissionais têm nas mãos, e eu comecei a me aproveitar, a me beneficiar desses recursos humanos, desses profissionais que existem aqui na Terra para nos ajudar. E eu comecei a desbloquear muito. E eu fui rompendo com os meus medos, eu fui rompendo com as minhas barreiras, eu fui rompendo com as minhas crenças limitantes. E eu comecei a entender o que era uma mensagem completa. Eu comecei a entender o que é uma vida em plenitude. Eu comecei a entender qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte e qual é a parte do outro. Eu comecei a entender o que significa a palavra autorresponsabilidade e também dependência. Eu preciso depender de quem tem o governo de todas as coisas. Mas eu preciso ser autorresponsável e também escrever a minha própria história. Porque, como eu contei lá no início, um pai se alegra demais em ver o seu filho, a sua filha, fazendo o que tem que ser feito. Acreditando na sua essência, na essência que carrega. Acreditando no seu chamado, acreditando no seu propósito. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a viver de uma forma muito mais plena, muito mais completa. E eu comecei a pregar uma mensagem que chama cada um à responsabilidade. Aos incrédulos, ei, não ignore a terceira parte. Aos super espirituais, ei, coloque o pé no chão. Você está na terra. E o Verbo fez muitas coisas para a gente ter acessos e recursos aqui mesmo. O que pega nisso tudo? O que pega é que muitas pessoas, elas não se posicionam. Muitas pessoas, elas escolhem ficar paradas porque é mais fácil esperar tudo cair do céu. É mais fácil esperar alguém fazer. Você acha que foi fácil quando eu comecei a estudar sobre o cérebro, sobre neurociência, sobre física quântica? Porque quando você começa a estudar sobre o homem, sobre o comportamento humano, você descobre que você vai ter que se coçar. Você descobre que você vai ter que fazer as coisas por si próprio. Você descobre que você vai ter que engolir as suas dores, engolir as suas preguiças, engolir as suas teimosias, e você vai ter que fazer porque não vai ter quem faça por você. E depois que você descobre essa verdade, não adianta mais dar desculpa, porque a partir do momento que uma verdade ela se estabelece na sua mente, você sabe que a partir disso, tudo que você disser é desculpa. E a mensagem que você está ouvindo hoje, eu espero que você receba ela com clareza. Quem sabe essa mensagem não vai ser recebida por você como ela é para mim. Porque o que eu estou transmitindo aqui vai além de uma simples palavra. Tem a ver com aquilo que eu vivi, tem a ver com aquilo que eu senti, tem a ver com os vales que eu passei, tem a ver com as dores que eu enfrentei. Tem a ver com tudo que eu vivi. E você não vai conseguir captar essa profundidade porque a minha história ela é minha, ela não é sua. Você vai conseguir contar para as pessoas com muita profundidade a história que você viveu, as dores que você sofreu.
mas não a minha história. Mas eu espero que você consiga absorver e captar de alguma forma essa dor, esse entendimento e essa plenitude de tudo aquilo que eu estou falando. Não foque somente num ponto. Seja pleno. Você é tricotômico, somos tricotômicos. Somos corpo, somos alma e somos espírito. Reaja, saia desse lugar de apatia, saia deste lugar onde você está esperando tudo pelos outros, tudo porque os outros vão fazer por você, ou porque Deus fará por você, ou porque se alguém não disser para você, você não faz, se alguém não falar para você, você não faz, se Deus não revelar para você, você não faz. Mas ao mesmo tempo, não seja essa pessoa obstinada, essa pessoa independente, que não consegue estar inserido dentro de um casamento, que não consegue se relacionar com os filhos, que só consegue buscar resultados e mais resultados, não sabe pedir ajuda, não consegue se lançar nos braços do pai, não consegue depender não consegue buscar um conselho, não consegue caminhar com uma mentoria. Uma pessoa obstinada, uma pessoa independente, uma pessoa cabelo ao vento, uma pessoa que leva o mundo nas próprias costas e acha que está arrasando, mas não entendeu ainda que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio. Que não adianta andar quilômetros e mais quilômetros e ultrapassar barreiras e atravessar céus, rodar a terra inteira e contar conquistas incríveis, humanamente falando, seja financeira, seja de status, seja do que for, dentro desses aspectos terrenos, mas você não ter um lar para voltar, você não ter amores a te esperar, você não ter um legado de verdade para deixar, você não ter um pai a te esperar, de braços abertos, porque você não entendeu de onde você veio, você não entendeu onde você está e para que você está, e você ainda não entendeu para onde você irá. Essa é uma mensagem completa. Eu não tenho como nessa mensagem explicar tintim por tintim, mas é para colocar uma pulga atrás da sua orelha. É para fazer você repensar aonde você está, aonde você foi parar. A nossa essência, o nosso chamado nos chama de volta. Aonde você está, aonde você foi parar. Se você ouviu essa mensagem completa, é porque essa mensagem falou com você, mexeu com você. Continue acompanhando os próximos vídeos, continue acompanhando tudo que eu vou estar falando por aqui, e você vai ver que um vídeo após o outro vai completar esta mensagem que você está ouvindo. Quem sabe você vai ouvir coisas aqui que você vai ficar com dúvida, mas um outro vídeo vai responder você. Mas fique à vontade para colocar dúvidas aqui nos comentários, e também lá no meu perfil do Instagram, Paula Vi, Paula Vi Oficial. Você também pode no direct mandar as suas perguntas, a sua dúvida, tem um suporte. Estamos aqui para servir você. Não se esqueça, se inscreva no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente esse vídeo. É um favor que você me faz, porque outras pessoas vão poder ter acesso a esse vídeo porque você deu valor a ele. Um forte abraço e que Deus te abençoe.